Desenvolver placas de circuito eletrônico não é tão complicado quanto parece. Se você não tem experiência ou tem pouca experiência com desenvolvimento de placas, com as dicas que eu vou te dar aqui hoje, você vai melhorar muito as suas placas e vai ficar profissional. Confira todas essas dicas nesse vídeo até o fim e a sua placa, o seu projeto vai dar um grande upgrade, eu te prometo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fanbots. Hoje, como prometido, então vamos falar de PCBs, de projetos de PCBs mais propriamente dito. Já existe um vídeo aqui no canal, um vídeo muito bem recebido, muito bem assistido, tem bastante views, que é sobre projeto de PCBs, onde eu apresento o EasyDA, esse software que está aqui atrás no meu computador. Eu comecei a usar o EasyDA recentemente, visto que ele é muito fácil de usar, ele é online, ele tem vários componentes que o pessoal vai contribuindo na plataforma, ele consegue acessar as lojas lá chinesas, LSCS, então tem vários, digamos assim, vários benefícios em usar esse EasyDA. Ele não fica devendo muito para os outros softwares, o KiCad, o Eagle. O Altium sim, o Altium é um cara muito mais profissional, é um cara muito mais voltado a empresas, desenvolvimentos, digamos assim, grandes, onde tem grandes projetos, grandes equipes trabalhando em volta de um mesmo projeto. Sim, o Altium e talvez o Eagle chega um pouco mais perto desse patamar também. Já o KiCad é um software free, ele é um software gratuito, ele é um pouco melhor que o EasyDA na minha opinião, ele tem algumas, digamos assim, algumas features, algumas facilidades. O fato de não ser online também ele roda um pouco melhor no computador. Então o KiCad eu diria que é o próximo passo depois que você aprende a fazer as suas placas no EasyDA. Eu já instalei o KiCad, eu já usei algumas vezes o KiCad e eu vou fazer vídeos do KiCad no futuro, ainda esse ano aqui no canal. Por enquanto eu quero focar no EasyDA, porque é o software mais fácil de acessar, é o software mais, digamos assim, universal que a gente tem, porque a gente não precisa instalar, a gente acessa via internet. E para a grande maioria das placas que nós entusiastas, nós makers fazemos, ele já vai atender perfeitamente, ok? Então, eu quero focar aqui em alguns pontos de PCB. O primeiro ponto é, qual que é a sua motivação para fazer a placa PCB? Por que você está desenvolvendo essa placa? Tem duas motivações básicas, na minha opinião. A primeira é o protótipo / diversão. Eu estou fazendo um protótipo de algum produto ou eu estou fazendo uma plaquinha para mim, para eu me divertir. É um projetinho que eu estou fazendo caseiro aqui e tudo mais, ok? Depois, a segunda seria um cara mais comercial, um cara mais voltado para um público externo. Você vai passar essa placa para alguém, vai vender, você vai fornecer o projeto para alguém, você vai talvez serializar esse produto ou tenha a intenção de serializar esse produto. Então a gente tem dois propósitos muito bem distintos. O primeiro é uma parte mais protótipo / caseiro, diversão, e o segundo um cara mais sério, mais comercial. Perfeito. Depois você vai ter que responder: eu sei fazer a placa caseiramente, eu sei projetar a PCB, mas depois eu sei construir, eu sei fabricar essa placa. Tem um vídeo aqui no canal também ensinando a fazer de modo caseiro, usando o método acetona, que é um método excelente. Mas, para essa pergunta, você vai responder, né, com o seu conhecimento e com as suas intenções de aprendizado, porque, olhando para a primeira resposta que a gente teve antes, a respeito de se é comercial ou não, se for algo caseiro, é interessante você aprender a fazer, porque você não vai repetir essa placa mais vezes, você vai fazer apenas uma vez e está tudo certo. Você construiu aquela placa, ela não é tão complexa, ela é fácil, relativamente fácil de fazer, né, de forma caseira, eu diria. Então, beleza, você aprende aí um método, seja ele um método acetona, um método fotossensível, ou até mesmo um router CNC. O router CNC é uma espécie de uma impressora de placas. O CNC é um equipamento que tem uma broca especial, e aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer sulcos na placa, na cobre da placa, fazendo o desenho de todas as trilhas, só que o contorno das trilhas, né? Porque a trilha é o próprio cobre. Então ele meio que isola uma trilha da outra, e aí ele faz a placa e também pode depois fazer os furos. Você troca a broca lá e ele vai fazer os furos todos na placa. A placa sai prontinha
Perfeito. Eu nunca fiz uma placa por esse método. Eu sei como que funciona, já vi placas prontas, elas ficam boas, elas funcionam muito bem para a grande maioria dos projetos. Se você, vamos dizer assim, tem um pouco mais de dinheiro sobrando, tá querendo fazer placas adoidado, tá aprendendo, começou a fazer um curso técnico, engenharia, estou desenvolvendo muitos circuitos, estou fazendo coisa para os meus amigos, não sei o que, talvez investir numa router CNC seja uma boa alternativa. Se você está pensando nisso, como eu também estou pensando, eu estou namorando essa router que está aqui no link da descrição. Eu estou pensando seriamente em adquirir essa. Vamos ver se ela vai ser taxada ou não. Depois eu mostro para vocês como que vai ser essa router aqui no meu laboratório. Então, você respondeu. Eu sei qual que é a minha intenção. Sei fabricar ou não. Pretendo fabricar ou não. Se você respondeu para o lado comercial e está pensando em fazer mais placas, aí a pergunta que você tem que responder é a seguinte: eu quero fazer muitas placas. Ou para o lado comercial, vamos supor, é um projeto pequeno, para um cliente que não é tão exigente, para um cliente que, digamos assim, a aplicação dele não é tão séria, ela não sofre com problemas de temperatura, umidade, vibração, coisas do tipo, a placa pode ser um pouco mais caseira, que ela não vai dar problema. Você pode fazer, talvez, além do CNC que eu comentei, pode fazer pelo modo fotossensível. Esse método da tinta fotossensível, ele é um método mais difícil, mais complicado, mais demorado. Porém, qual que é o benefício? As placas ficam excelentes. As placas, depois que você pega o jeito, depois que você aprende a fazer esse método, a utilizar esse método, as placas vão ficar impecáveis. Realmente dá uma precisão absurda. Já fiz várias placas com esse método. Hoje eu não utilizo mais porque o método da acetona, na minha opinião, para mim, para os meus circuitos, já atendem muito bem. Mas eu já usei várias vezes esse método fotossensível antes de conhecer o método da acetona. E aí as placas, putz, ela realmente ficava excelente. Eu fazia placa dupla face, com trilhas extremamente finas, componentes SMD bem pequenos, tal. Conseguia soldar numa boa. Você consegue inclusive fazer máscara, né? Aquela tinta verde você consegue aplicar com esse método também, deixando as ilhas de solda. É muito, muito bacana mesmo. Mas ele dá muito trabalho. Tem alguns vídeos aqui no YouTube ensinando a fazer esse método. Eu sugiro vocês procurarem esses vídeos se vocês se interessarem por eles. Eu não vou ensinar ele no canal porque eu não tenho mais os componentes. São as tintas fotossensíveis, são tintas de placa, né, a tinta verde, outros produtos químicos que você tem que ter também, alguns outros equipamentos para ajudar a espalhar a tinta, secar, é muita coisa, lâmpada UV. Então é muita coisa que precisa ter. Eu já abdiquei de todas elas, não joguei tudo fora, já tinha tudo vencido. Então eu não pretendo mais voltar para ele, por isso que eu não vou ensinar aqui. Mas já está muito bem difundido aqui no YouTube. Se você procurar, você vai achar ótimos tutoriais que eu, inclusive, segui eles aqui no YouTube. Recomendo. Se você quer fazer uma placa mais próxima do profissional possível, na minha opinião, essa é a forma que você vai encontrar, usando o método fotossensível. Um outro possível método é você usar o silk screen, o mesmo método de você fazer estampas em camisas, né? Que são aquelas telas que tem ali, digamos assim, o negativo do circuito, no caso seria nas camisas seria o negativo do que a gente quer fazer, né? A estampa que a gente quer fazer. E aí você, em vez de usar na camisa, você vai usar um circuito, né? Então você coloca ali uma tinta especial que não vai corroer com ácido. Só que qual que é o porém desse silk, né? E custa caro. Você mandar fazer uma tela de silk custa caro. Mas se você vai fazer muitas e muitas placas de um mesmo circuito, o silk vale a pena. Na minha opinião, ele é um método tão bom quanto o fotossensível, né? E vai, digamos assim, diluir o preço dele ao longo de muitas placas. Aí vai ter que calcular qual que é o preço do seu projeto, qual que é o preço da sua placa, qual que é a complexidade, o tamanho dela. Então tudo isso você tem que pôr na balança para ver se vale a pena mais o fotossensível ou o silk. O silk vai dar muito menos trabalho, com certeza muito menos trabalho, vai ficar excelente qualidade, só que vai custar um pouco mais. Então você tem que realmente fazer muitas placas para conseguir diluir o preço em todas elas. Entenderam? Outro detalhe importante para quando você está falando de placa comercial é sobre o acabamento. Quando a gente olha uma placa de eletrônica feita
por uma empresa, né, quando a gente abre um produto eletrônico aqui em casa e tudo mais, você olha aquele acabamento da placa sempre perfeito, sempre nunca tem nenhum problema, nenhum defeito, né? Aquela placa realmente é muito boa. Então, isso conta muito para o seu projeto, para, digamos assim, para dar um caráter profissional para aquilo que você está fazendo. Então, nesse aspecto, se você almeja isso, se o seu cliente precisa disso, principalmente se for um cara que vai usar essa placa em situações extremas, em situações onde ela vai ficar sofrendo com umidade, temperatura e tudo mais, é legal você mandar fazer essas placas, e os lugares que eu recomendo fazer são lá na China, principalmente na JLC PCB. É um lugar onde eu faço as minhas placas, onde eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem os seus pedidos daqui a pouco, e é muito fácil pelo EasyDA. Você só exporta o projeto do EasyDA, ele já vai estar no formato Gerber. O formato Gerber nada mais é do que uma série de arquivos onde ele vai ter as informações todas das placas, né? O tamanho da placa, quais são as furações, quais são as trilhas de cima e de baixo, se tem mais camadas, né? Pode ter 4, 5, várias e outras camadas. Você pode também ter, nesse arquivo Gerber vai ter ali a informação de silk, de coisa de pasta e tudo mais. E esse arquivo Gerber, ele é, digamos assim, internacional, todo mundo que fabrica a placa utiliza essa série de arquivos. Não é um arquivo só, é um monte de arquivo que, digamos assim, faz esse formato Gerber. Você exporta o Gerber lá do EasyDA, e quando você entrar no site da JLC PCB, você faz o upload desse zip todo, e ele vai ali fazer, digamos assim, vai entender toda a configuração da sua placa, e aí você vai dar alguns detalhes adicionais de acabamento que são muito importantes. Por exemplo, se ela precisa ser banhada a ouro os terminais, para algumas aplicações isso é excelente, precisa ter baixíssima impedância, então você manda banhar a ouro alguns terminais ali onde precisa ter contato com conector, coisa do tipo. Qual que é a cor da sua placa, né? Então o JLC PCB tem uma série de cores disponíveis ali, a gente consegue fazer cores divertidas, coloridas, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Você também pode fazer a placa em outros formatos, não precisa ser retangular, quadrado, você pode fazer circular, pode fazer com alguns furos, com alguns cortes, tudo mais. Isso você vai dizer lá no EasyDA. Mas o JLC PCB já vai entender esse formato diferenciado de placa e vai te dar um orçamento para você. Todo esse processo que eu expliquei até agora aqui no vídeo é para você entender como que é a partir do projeto que você tem pronto até você ter a placa PCB na sua mão, né? Então você, digamos assim, tem ali o seu projeto praticamente pronto, vai entender, eu quero fazer na mão, não quero fazer na mão, é comercial, não é comercial, eu vou decidir qual método que eu vou fazer, eu vou mandar fazer, tudo mais, e ali no final você vai ter a sua placa na sua mão. Porém, esse começo, que é o desenvolvimento da PCB em si, você desenhar a PCB, é muito importante também. E esse foi o assunto do vídeo que eu tratei aqui no passado. Mas eu sinto que tem alguns detalhes que faltaram nesse vídeo e eu espero cobrir agora nessa parte do vídeo, nessa segunda parte onde eu vou falar dedicadamente de projeto de PCB, focado ali. Nessa parte de projeto tem alguns detalhes que você tem que tomar cuidado, principalmente se você vai fazer ela em casa, vai fazer caseira. Qual que é esse detalhe? É principalmente o tamanho das trilhas. Porque quando você vai fazer comercial e vai mandar fazer por fora, alguma outra empresa vai fabricar a sua PCB, você consegue fazer trilhas extremamente finas, você consegue fazer furos muito pequenos, é muito fácil você fazer trilhas passando no meio de terminais de componentes, é bem tranquilo isso. Agora, se você vai fabricar em casa, você tem limitações. Você não consegue fazer qualquer tamanho de trilha, você não consegue furar qualquer tamanho, é muito difícil, já dificulta bastante. Então vou dar essas dicas de quais são as limitações, o que você precisa se atentar quando você vai fabricar a sua placa em casa, ok? Eu já sofri bastante com isso e com certeza escutem essas dicas porque elas são valiosas. Então, a partir de agora, esse vídeo vai migrar para o computador. Eu vou mostrar para vocês algumas placas que eu tenho prontas. A gente já fez no vídeo passado o projeto inteiro, né, desde o zero até o final. Agora eu vou mostrar para vocês essas placas prontas. Inclusive, uma delas é o que eu fiz no vídeo passado, com algumas melhorias. E aí a gente vai entender também esses pontos de design de PCB.
Confira comigo agora no computador. Muito bom, pessoal. Antes de começar a olhar as placas e as dicas das placas em si, eu quero aqui repassar o que é o processo do projeto de uma PCB. Eu fiz aqui um resumo em 5 passos, desde o comecinho da ideia da PCB até o fim dela. Então, se a gente pudesse resumir esses 5 passos, quais seriam? Na minha opinião, ele começa primeiro com a seleção dos componentes e o próprio diagrama elétrico. Aqui nessa parte você vai selecionar se o componente é SMD ou não, qual que é o tamanho dele, potência dos resistores, transistores e tudo mais, qual que é a tensão dos capacitores. Então, todos esses detalhes de especificação dos componentes, principalmente que afetam o tamanho dele, precisam ser definidos. Então você vai selecionar os componentes, quais são os seus encapsulamentos e depois vai fazer o diagrama elétrico. Baseado no diagrama elétrico, nós vamos passar para o segundo passo, que é escolher um método de fabricação. Por que esse passo entrou aqui no projeto da PCB, né? Estou fazendo aqui o roteamento, o design dela, por que tem a ver? Porque, gente, se eu vou fazer uma PCB a caneta, né, ou até mesmo usando o método da acetona, eu preciso ter uma certa tolerância quanto ao tamanho das trilhas, quanto ao tamanho dos furos, como eu já comentei agora há pouco. Então, você precisa definir nesse ponto aqui o que eu quero. Né? Se esses componentes que eu escolhi tá fácil de fazer de forma caseira, tá fácil de fazer usando uma caneta de reto projetor, por exemplo, é uma placa bem simples. Então, beleza. Então, você faz o seu design considerando esses aspectos, considerando essas características de fabricação. Agora, se eu vou mandar comprar, né, eu vou mandar fabricar essa placa no exterior, ou até mesmo aqui no Brasil, mas vai ser uma empresa especializada que vai fabricar, aí eu consigo fazer trilhas muito mais finas, vias entre as duas faces da placa, né, bem fininhas, furos bem pequenos mesmo, e aí você ganha em possibilidades de arranjo das trilhas e dos componentes. O terceiro passo é você começar o design da placa propriamente dito, que aí vai ser o primeiro passo é definir o posicionamento dos componentes naquela placa, né, daquele tamanho que você tem disponível. Então você vai começar a posicionar principalmente em regiões, né? Então você precisa dividir o seu circuito basicamente em algumas regiões, entrada e saída, fonte, processamento de sinais, coisas do tipo. Geralmente, o próprio diagrama elétrico, quando ele está bem desenhado, você já tem uma certa lógica e ali vai dar uma ideia de distribuição de componentes. O próprio diagrama elétrico já é uma ótima referência para você ir distribuindo os componentes ao longo da placa. Outros aspectos importantes nessa parte aqui é se existem componentes que esquentam ou não, se precisam de dissipador, se tem componentes que vão operar em alta frequência, aí é legal ele ficar separado ou pelo menos um pouco mais distante de componentes que são microcontroladores e podem ser afetados por ruído, coisa do tipo. Então, esses detalhes, principalmente de alta frequência e de calor, precisam ser considerados no posicionamento dos seus componentes. O quarto passo nada mais é do que fazer o próprio roteamento. Você desenhar as trilhas e aqui, gente, algumas pessoas comentaram, né, quando eu perguntei para vocês essas dúvidas sobre PCB, sobre o auto-router. Gente, se a placa for muito simples, poucos componentes, não é uma placa grande, tem ali poucos componentes distribuídos bem legalzinho, se você fez um posicionamento de componentes legal, beleza, pode usar o auto-router. Agora, se a placa é complexa ou se ela trabalha com alta frequência, se são sinais pequenos, são sensíveis, se é microcontrolado, eu já não uso o auto-router. Então, eu praticamente nunca usei o auto-router. Eu tentei uma vez ou outra, mas não ficou do meu agrado, não ficou legal. Eu não, até então, o EasyJA nem tentei usar o auto-router, tentei usar no KiCad, mas nunca foi legal, né? No Eagle também não ficava legal quando eu tentei usar. Eu
particularmente não gosto e já aboli da minha cabeça usar o auto router. Eu prefiro fazer o router do meu jeito, da minha maneira, usando tamanhos de trilhas adequados. É claro que você pode ir adequando depois, mas o auto router ele vai tentar passar por caminhos malucos, ele vai colocar um monte de via, então não é legal. Na minha opinião, o auto router não conheço nenhum, pelo menos, que funciona legal, e dos profissionais que eu tenho contato, que fazem placas, que fazem projetos de placas e conversam sobre isso, ninguém praticamente usa o auto router, todo mundo faz na mão mesmo, que é muito mais confiável, é muito mais seguro, você tem controle do processo, você sabe o que está acontecendo, como eu falei, né, você tem visão de todo o começo e o fim da placa, né, e você sabe o que está entrando, o que está saindo, para que a placa serve, e aí o auto router não sabe desses detalhes, né, você consegue até colocar um constraint ou outro ali, colocar umas limitações, mas nunca vai ser perfeito. Então, para evitar dor de cabeça, minha opinião, minha dica é faça manualmente. Se você fez um bom posicionamento de componentes, já ficou legalzinho as regiões, os componentes, quem está do lado de quem, tudo mais, vai ser muito fácil, né? Mesmo não sendo auto-router, mesmo sendo na mão, você vai começar a ligar bem fácil os componentes. Quando tem microcontrolador, aí começa a complicar um pouco, tal, mas aí você vai usando as vias, vai fazendo uma coisa mais ou menos lógica, e você vai se acostumando com esse trabalho, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Por fim, aqui a gente vai terminar a placa fazendo os detalhes de acabamento. Esse detalhe aqui eu não expliquei no meu vídeo lá de PCB, né, do ano passado, mas é um detalhe importante também, principalmente se é um produto comercial. Você precisa arranjar ali as identificações dos componentes, precisa fazer, ver se não tem nenhuma identificação sobreposta com outra, se as identificações não estão sobre as ilhas de solda, né, sobre os pads, se você colocou a sua marca, colocou ali o nome do projeto, colocou alguma informação adicional, pontos de teste, coisas do tipo, conector 1, conector 2, tudo mais. Também é interessante você tomar cuidado com a questão de furos, onde que você vai colocar furos para fixação da placa, onde que vai ter dissipador, né? De repente tem algum dissipador, existem alguns dissipadores que são dissipadores de placa, precisam ser parafusados na placa, outros tipos de suporte, outro tipo, né, de detalhes mecânicos que vão precisar de espaço de repente, daí você vai ter que rerotear um componente ou outro. Então essa parte também do acabamento final você tem que verificar. E ali nessa parte também você pode ir verificando, não só aqui, mas nos outros também, nas outras duas anteriores fases, dá para você ir vendo a parte 3D da placa. Né? Eu vou mostrar aqui no EasyDA que tem como você fazer essa visualização 3D, e aí você consegue ver também se tem um componente sobre o outro, detalhe de encaixar. Putz, se eu fizer dessa montagem aqui eu não vou conseguir soldar, não vou conseguir encaixar o componente, vai ser difícil, porque o acesso vai ficar complicado. Então, esse tipo de sensibilidade a gente perde durante o roteamento, né? Porque a gente está vendo ali tudo 2D, mas a visualização 3D também é bem bacana para ajudar nessa visão do todo, né? Ali de como que vai ficar a placa e você conseguir fazer algo melhor. Vamos agora dar uma olhada então no EasyDA, vamos entender esses detalhes que eu comentei aqui do processo geral em alguns pontos específicos dessas placas que eu criei. Estamos aqui no EasyDA então, eu tenho aberto 3 placas, essa plaquinha aqui que é a primeira, que foi a placa que nós fizemos lá no ano passado, né, durante aquela aula de PCB. Eu ainda não mandei fazer, quando terminou aquele vídeo, eu fiquei com algumas tarefas para refazer, né, eu não mandei logo em seguida, e aí quando eu reabri essa placa, eu vi que ela ainda estava alguns pontos a melhorar. E eu vou falar sobre esses pontos aqui agora, que são na parte de acabamento. Então, a placa em si, ela ficou bem desenhada, tal, mas quando eu coloquei aqui nessa visão 3D, então quando você clica aqui nesse botão, ó, 3D, ele vai abrir o 3D View. E aí, o 3D View, ele vai te dar esse tipo de visão aqui, que tem os componentes e os furos. O que aconteceu? Quando eu abri isso aqui, eu vi que tinha alguns componentes. Primeiro, eu não reorganizei os nomes, né, os nomes do Silk. Então, essas inscrições em branco aqui são chamadas Silk.
eles estavam sobre a solda, umas estavam acima sobre as outras, tal, não estava bacana, estava bem confuso, né? Então eu fiz o seguinte, eu reorganizei e já vou mostrar para vocês como que faz isso. E também eu vi problema que é o seguinte, eu não tinha colocado um furo de instalação. Aqui tem furo de instalação que eu coloquei agora, né? O furo de instalação é bem fácil de montar. Então, mostrando aqui para vocês, o que que é o furo? O furo é esse símbolo aqui, ó, aqui de cima, hole, né? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar mais um furo aqui na placa, aqui, por exemplo, beleza, né? Então, opa, coloquei uma a mais, mas esse furo aqui, ele vai sair lá na placa, por exemplo, se eu abrir o 3D agora, ó, olha lá, ele instalou mais um furo aqui, e esse furo, o que que ele é? É um furo passante, né? Ele não é metalizado. Pode reparar aqui que o cobre, ó, não chega a ter ele, ó. E aqui, se eu refazer esse cobre, ele vai fazer o seguinte, ó. Então, se eu for refazer essa copper area, rebuild all, olha lá, ele isola o furo, tá vendo? Então, esse furo aqui, ele tem aqui, então, 2 milímetros de diâmetro. Então, aí depende do tamanho do seu parafuso, não sei o que. Você precisa tomar atenção quanto a isso, certo? Então, deixa eu refazer aqui o meu copper area, né? Eu vou desfazer o que eu tinha feito. E aí, outra coisa que eu fiz também foi o rearranjo das inscrições. Então, por exemplo, essa inscrição aqui R1, ela estava aqui assim, ó. Né? Então, o que que acontece? Vai dar pau, né? Ele vai, quando ele for fazer, olha só como que fica, né? Fica aqui ó, um R1 sobre a solda. Ele praticamente não vai vir com a identificação. Então, eu fui reorganizando esses detalhes. Algumas inscrições estavam aqui com a letra R e você gira, né? Então, eles estavam de ponta cabeça, ou estava de ladinho, assim, meio ruim de ler. Então, eu reorganizei todas elas para ficarem todas no mesmo sentido e todas elas foram de ilhas. Não tem problema elas ficarem desse jeito aqui, como está na S4, né, por cima das trilhas, porque a trilha vai ser protegida com aquela tinta, né? Então, o silk vem por cima da tinta e geralmente é da cor branca, ok? Então, aqui o amarelo é o silk que está por cima do top, e o verde, como a gente pode ver aqui, ó, o silk que vai no bottom, né? Então eu posso esconder aqui, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então esse é um detalhe importante de um acabamento bem feito que eu recomendo vocês tomarem cuidado, né? Qual que é o silk, né? Como que está a distribuição do silk e também dos furos de instalação. No caso lá, naquela aula eu tinha esquecido dos furos e instalei. Geralmente eles ficam na borda, algumas placas vão ter alguns furos no meio, aí vai depender de cada aplicação que você está desenvolvendo, ok? Então esse aqui é o projeto do minigame que eu vou mandar também daqui a pouco e eu vou fazer o seguinte agora, eu vou salvar aqui, né, para não perder essas para ficar tudo certinho. E eu vou fazer aqui, ó, vem aqui, ó, Generate PCB Fabrication File, o Gerber, que eu falei antes. Então, quando você faz isso aqui, ele pede para você checar o DRC, o Design Rule Checking. A gente pode até checar agora para ver se tem algum problema. Olha lá, deu alguns probleminhas aqui, ó. Ah, o diâmetro da via. A via está no mínimo. Vamos ver aqui qual que é o mínimo. Design here, via 061. Então, vou copiar isso aqui. Então, vamos ver aqui, ó. A via tá com... Ah, o furo dela tá com 305. Ok, deu um trabalhinho aqui, não sei porque ele não estava reconhecendo o tamanho, mas aí deu uma aumentadinha, tal, mexi um pouquinho, deu certo. Beleza, então fiz aqui o check. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso aqui, né? Vou salvar primeiro, claro. Salvei. Vou vir aqui então, Generate PCB Fabrication File. Não preciso, yes, no, já chequei. Vou gerar o arquivo Gerber. E aqui ele vai falar, ó, ele já me dá a opção de comprar a placa lá na JLC PCB, tá? Então, se eu quiser, eu posso já fazer aqui a compra, mas eu não vou fazer isso, pelo menos não agora. A gente vai entrar no site da JLC PCB daqui a pouco. Então, eu vou fazer aqui, ó, Generate Gerber, tá bom? E já tenho o download. Então, se eu abrir esse download,
Olha o que ele vai dar. Que interessante, ó. Ele tem um monte de arquivo, ó, né? Um monte de arquivo DRL, GB, não sei o que, não sei o que. Cada um desses arquivos aqui, gente, é uma configuração da PCB. Então, eles são ali a informação de, por exemplo, informação das trilhas, informação das furações, informação do silk e tudo mais, ok? Beleza, feito aqui o download, vamos dar uma olhada agora, por exemplo, no Stream Deck. No Stream Deck, que é o nosso projeto mais recente do canal, ficou muito bacana e por isso me motivou a fazer uma placa para ele, para diminuir a quantidade de fios, colocar todo mundo junto. Eu tenho aqui os botões, né? Os conectores dos displays, que são esses conectores aqui na vertical. Vou ter um Arduino aqui no meio, um Arduino Pro Micro. Vou ter alguns LEDs RGB, o WS2812B, que é esse cara aqui, vai soldado na placa direto. E olha só que interessante, gente. Aquela placa anterior, eu não tinha nenhum componente SMD. Né? Esse aqui é uma placa bem simples, bem fácil, até dava para fazer na mão, para alguns caras mais habilidosos, né? Aumentaria o furo aqui das vias, até dá para tentar fazer na mão. Esse aqui não dá, esse aqui é muito difícil, dá para fazer na mão? Talvez com o processo de acetona ou foto, né? Você aumentando principalmente o tamanho das vias, mas ele fica bem difícil. Então na parte bottom, olha como que ficou, né? Ficou bem legal aqui. Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco a visão 3D dele, como que ficou. Também tem outros dois LEDs aqui embaixo. E um detalhe mega importante é, eu usei componentes SMD. Eu não tenho medo de usar componentes SMD, tá, pessoal? Eu gosto de componentes SMD, não é tão fácil soldar, mas esses aqui são até razoavelmente fáceis, né? Porque eles são do tamanho 0805 e o CI aqui, que é aquele 4051, tá do tamanho SOIC 16. O SOIC é razoavelmente fácil de soldar, tá bom? Vou mostrar para vocês no futuro próximo técnicas de soldagem de SMD para ajudar no projeto de vocês e vocês meio que saírem, né, meio que desgarrarem de componentes que tem que ser furados, né, componentes grandes. Vamos usar componentes pequenos porque faz a nossa placa ficar muito melhor, muito mais condensada, muito mais bonita, na minha opinião. Então, se a gente olhar aqui o 3D dessa placa, fica vendo que belezura que ficou. Olha só. Esse aqui é o 3D da minha placa. Pô, Kleber, esse aqui está populado com componente, o outro não? Não, o outro não tem componente e eu já conto para vocês por quê. Esse aqui, inclusive, tem um Arduino. Reparem que o Arduino não está bem posicionado porque eu não achei um modelo 3D legal para ele, infelizmente. Tá? Aqui, ó, tem até mesmo, olha lá, o SOIC 16, tem os capacitorzinhos, os resistores, olha que bonito que ficou. O LEDzinho, né? Então o WS2812, tá tudo aqui. Né? Do outro lado também coloquei os switches. Os switches infelizmente não vieram com cor, ficaram meio branqueados assim, mas ficaram do tamanho certo. O que é legal aqui avaliar? Avaliar, por exemplo, como que está a questão de solda. Né? Se, pô, por exemplo, eu consigo soldar, se eu soldar as chaves, elas vão me atrapalhar a soldar o LED? Talvez, então o LED tem que ser soldado antes. Depois eu deixo por último as chaves. A montagem aqui desse conector com esse outro aqui tá tudo certo? Aparentemente tá ok, não vai interferir não. Do outro lado, tem mais algum detalhe a avaliar? Aqui também já fiz a reorganização dos silks, né? Montei tudo bonitinho. Tá tudo bonitinho, né? Não vejo nenhum detalhe assim muito crítico, na minha opinião. E eu deixo aqui a dica para vocês de usarem então os componentes 3D. Como que vocês fazem para colocar um componente 3D? Então, por exemplo, vamos colocar desse lado aqui, né? Desse outro projeto que a gente viu o 3D dele não tinha nenhum componente. Como que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, em Tools, 3D Model Manager. Aqui ele tem todos os componentes e os que estão em vermelho são porque não tem nenhum modelo 3D associado. Então vamos associar a esse cara aqui que é o mais fácil primeiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma procura de um modelo 3D e aí ele me dá várias opções de onde eu vou fazer essas procuras. Eu vou tentar aqui na LCSC, que é uma fornecedora de componentes, e aí eu vou colocar aqui, ó, DIP, que é o encapsulamento daquele carinha. É um DIP 8. Vamos ver aqui, ele vai dar um preview do modelo. Olha lá que legal.
O DIP 8 é esse cara aqui. Então o que eu faço aqui? Dou um update e fecho. Simples assim, ó. Ele deixou de ficar vermelho, então quer dizer que ele está com aquele modelo 3D associado. Vou fazer agora da chave, Tátil PTH. Então vou aqui novamente, em vez de DIP, agora eu vou procurar Táctil, né, que é de tátil. Vamos ver aqui que veio. Switch tátil, 2 pins, eu acho que não é esse. Olha só, ele tenta encaixar naquele cara, ó, tá vendo que legal? Né? Esse cara encaixa ali? Não, não encaixa. 4x4, eu acho que é esse cara aqui, ó, vamos ver. Também não é. 6x6. Não veio nada. 12 milímetros, vamos ver esse cara aqui. Quase isso, hein? Ó, esse cara até funcionaria porque a gente consegue colocar agora aqui, ó, o tamanho dele, ó. Então eu posso, por exemplo, botar aqui 6 e ele meio que dá, ó, uma reorganizada no tamanho, mas não é, porque o terminal tem que ficar mais para fora. Vamos ver aqui se tem outro cara um pouco mais parecido. Eu vou acelerar o vídeo aí enquanto eu dou uma procurada. Aqui, pessoal, depois de muito procurar, eu achei esse cara aqui que quase deu. Vou dar uma diminuída aqui um pouquinho no tamanho dele. Vamos só pôr um pouquinho aqui e tal. Você consegue ajustar, né? E aí você consegue depois também ajustar, ó, o Y. Então você consegue pôr, por exemplo, -4. Vamos ver aqui se vai ser muito. Não, não, não. É o Z, perdão, gente. É o Z. -4. Foi muito, então vamos pôr -3. -3. Ainda foi muito, -2. -2.5. Legal, ó, ficou encaixadinho, né? Então esse é o botão tátil. Não ficou exatamente, ficou um pouquinho pequeno. Então vou botar aqui 7. Agora ficou melhor. Não ficou batendo 100%, mas já dá para ter uma ideia da nossa chave. Então eu pego esse cara, faço isso, e aí faço esse mesmo cara, peraí, só um pouquinho, esse cara 668 aqui, então ele estava com 7, -2.5, update, tem que clicar em update, senão ele perde. Então esse cara aqui, estava com 7 aqui, -2.5, Enter, Update. Beleza, aí você vai fazendo para todos os outros, né? Não tem muito segredo. Detalhe que aqui, ó, essa chave ele achou na biblioteca de User Contributed, ou seja, são usuários contribuindo ali com o EasyDA. Também tem várias pessoas fazendo isso, isso é legal, né? Então, fiz isso aqui, fiz o update, dou um salvar, e agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o 3D, e ele vai carregar para mim os componentes. Olha só que interessante. Ah, eu esqueci de botar esse cara dentro da placa, né? Então vou fazer isso. Vamos voltar aqui no 3D Model Manager. Vou botar esse cara aqui dentro da placa agora. Só um pouquinho. Aqui. -3. -3.2. Olha lá, ficou dentro da placa bonitinho. Update, fechou. E aí agora eu abro aqui o 3D. Olha lá que legal, né? Dá para ter uma ideia bacana de como que vai ficar os switches, como que fica o CI e depois como que fica aqui do lado de trás, a solda, tá vendo? O R1 não ficou em cima, tá tudo tranquilo, né? Vou posicionar o R1 aqui, atravessado com ele, ele vai soldar aqui e nenhum problema. Beleza? Muito legal esse 3D aqui também, certo? Concorda comigo? Eu achei bem bacana e o Stream Deck eu usei demais isso aqui para posicionar os componentes. Por fim, pessoal, nós temos aqui a placa do Robô Aranha, que é um outro projeto um pouco mais antigo. Eu fiz aqui umas provisões para colocar um Bluetooth, umas provisões para colocar um sensor sonar e também tem aqui na parte de cima um regulador de tensão,
onde ele tem um transistor para aumentar a corrente do regulador de tensão. Então, aqui essas trilhas são trilhas mais largas por conta da corrente. A corrente é um fator mega importante no desenvolvimento de uma placa quando você está lidando com projetos que realmente vão puxar mais corrente, né? Então você tem que colocar trilhas em acordo com aquela corrente. Como que você vai fazer isso? Você vai usar esse site que eu vou te mostrar agora. Olha aqui, pessoal, esse é o site da DigiKey, né? A gente conhece muito bem a DigiKey e aqui a gente tem uma ferramentinha que vai ajudar a gente a calcular o tamanho, né? O widget é a espessura daquela nossa trilha, ok? Então, esse é um site bem tranquilo, bem fácil de usar, embora esteja em inglês, não tem nenhum segredo. Existem vários outros sites, né? Eu não conheço pelo menos algum em português. Se você conhecer, coloca aí nos comentários para dividir com os nossos colegas. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a corrente esperada. Aquele meu circuito eu não espero uma corrente maior do que 2 A naquela linha de alimentação. 2 A considerando ali por alguns segundos, vários servos trabalhando ao mesmo momento. 2 A eu acho que é bem tranquilo, não vejo nenhum problema. Os servos consomem menos, né? Geralmente, mas quando eles estão no começo da movimentação, eles tendem a quebrar a inércia, aí vão consumir mais corrente. Como são vários servos, várias perninhas podendo mexer ao mesmo tempo, somando tudo, eu acho que 2 A tá bom, beleza? O thickness, né? O thickness é a espessura da sua placa. Geralmente essa espessura é de 1 onça por pé quadrado. Se você tem alguma placa que vai consumir muita corrente, e aí você então pode pedir de 2 ou até mesmo 4 onças. Isso aqui vai encarecer a sua placa. O padrão, geralmente, o que a gente compra nas lojas de eletrônica e as placas que a gente faz por aí costumam ser de 1 onça, ok? Temperature rise é o quanto você permite, né, o quanto que você acredita que aquela placa vai esquentar com o uso. No caso, essa minha placa aqui, eu vou colocar aqui no máximo 10 graus, não acredito que ela vai esquentar muito, e a gente já vai ver daqui a pouco qual que é o impacto disso. Depois nós vamos ver aqui, ó, Ambient Temperature, a gente bota aqui 25 graus, então ela vai esquentar até 35 quando estiver em uso. E depois o Trance Length. O Trance Length é o quanto que ela tem de tamanho. No caso ali ela tem bastante, porque ela está alimentando todos os servos, ela tem cerca de 90 milímetros, é a placa toda. Beleza? Aqui, então, ele me deu todos os contas. O Required Trace Widget é 80 mils. O que significa esse 80 mils? Né? Então a gente pode procurar aqui, ó. Então, o mil é thousand of inch, é um inch, né, uma polegada dividido por 1000. Então, eu posso pôr aqui, por exemplo, 80 mils, isso vai dar 2 milímetros. Perfeito? Então, aquela minha trilha tem que ter 2 milímetros. Eu volto lá no EasyGA e ela tem 2 milímetros, olha só. Então, foi exatamente o valor que eu usei aqui. Por quê? Porque eu já tinha feito essa conta, já tinha feito esse estudo, e aqui eu demonstrei para vocês como que vocês podem fazer isso, tá bom? No caso de correntes maiores, correntes que você não pode esquentar tanto, né? Você tem que, porque tem componentes sensíveis a calor, aí você vai ter que deixar essa trilha ainda mais grossa, tá? Para diminuir a resistência dela, e aí ela vai ter menos perda, ela vai esquentar menos, vai conduzir melhor a corrente. É assim que funciona, aquela calculadora vai te ajudar em todo esse processo de cálculo, e espero que isso te ajude no desenvolvimento aí no projeto da sua placa. Por fim, então, vamos fazer o download das duas últimas placas aqui. Eu vou fazer, então, o download desse Gerber, né? Então, vou gerar aqui o Gerber. Depois vou gerar esse do robô aranha aqui. Vou salvar aqui, eu acho que já está tudo certo, eu já tinha checado antes também. Vou fazer então esse Gerber aqui. Gerber em mãos, eu vou vir agora então no site da JLC PCB. JLC PCB. Vou vir aqui então JLC PCB. Nós vamos fazer aqui o Order Now. Ok? Então vou fazer uma nova compra e aí eu vou adicionar o Gerber File. O Gerber File eu vou pegar dos meus arquivos. Então joguei aqui primeiro o do robô aranha.
E aí tá aqui a placa, perfeito? Aí eu vou colocar aqui quais são as partes que eu quero customizar. Ele já detecta algumas, né? Por exemplo, FR4 é o tipo de placa, né? De fibra de vidro, é o que normalmente a gente faz. São 2 layers. Quantas placas eu quero? Se tem algum outro design aqui, não é de outro design. Se é apenas single PCB, né? Eu não vou querer nenhum outro tipo de serviço. Qual que é a espessura que eu quero daquela placa? Eu posso escolher outras espessuras. Qual que é a cor? No caso aqui eu vou escolher branco. Ele não adicionou preço para mim. Eu vou também escolher que ele já colocou o Silk in Black, no caso porque estava branco. E aí depois, se tem algum tratamento, né? Daquelas minhas ilhas, se por exemplo for LED free, para alguns casos precisa ser LED free, que é sem chumbo, aí você coloca esse cara aqui. Aquele tratamento de banhada a ouro é esse Enig, então você coloca esse Enig aqui, vamos ver quanto que fica o preço. Olha lá, aumenta em 17 dólares, né, mais 36 dólares por ser Enig, então sobe bastante o preço. Você tem que usar realmente quando faz sentido, né, para o seu projeto você usar esse tipo de tratamento. Qual que é o tamanho? Então ele oferece aqui 1 e 2 onças. 2 onças também aumenta bastante o preço. Um outro detalhe aqui é que o Enig não deixa em dourado, né? Esse tratamento, né? Ele fala aqui que é como se fosse uma pré-montagem ele fosse uma preparação para poder receber esse Gold Fingers, né? Então ele vai ficar com um caráter meio niquelado se você só deixar o Enig, e aí se você quiser deixar dourado, você bota Gold Fingers, tá vendo? Ele coloca aqui, ó. Only when o Enig surface is chosen. Então você precisa, para ter o Gold Fingers, você precisa ter selecionado o Enig, e aí você coloca o Gold Fingers. Então vamos supor aqui, ó. Aí eu coloquei aqui Enig, e aí não aumentou o preço, né? Ficou ok em relação ao que eu já tinha selecionado o Enig, mais tranquilo. Beleza, aí Confirm Production File. Aqui é no caso, se você quiser que tenha alguém da engenharia lá da JLC PCB para verificar. Testes de Flying Probe para testar os contatos da placa, se está tudo certinho. Então ele já vai testar automaticamente. Cascaded Holes é no caso daquelas holes, né? No caso são, digamos assim, cortes laterais, né? O Arduino Pro especial veio com essa aqui, algumas outras placas vêm com esse aqui, é um corte lateral e aí você consegue colocar pinos meio que de ladinho assim nas placas. E se precisa remover o order number, né? Então tranquilo. Deixa eu ver se isso aumenta o preço. Aumenta um pouquinho o preço, mas vamos deixar lá o númerozinho marcado, não tem problema nenhum. Beleza, então adicionei aqui, olha só, vai ficar essa minha placa branquinha, olha só que bacana que vai ficar. Então vamos adicionar Save to Cart, vou adicionar outro Gabber. Esse aqui é o Gabber do Stream Deck, no caso do Stream Deck eu vou deixar ele em azul, né? Vai ficar uma placa azulzona, bonita. Save to Cart, nenhuma outra modificação. E vou, por fim, colocar o do nosso minigame. O minigame aqui eu vou colocar com uma outra cor. Vamos escolher aqui a cor. Vou escolher uma outra cor divertidinha. E no caso aqui ele vai ser purple, vai ser roxinho. Olha só que bacana, né? Então, adiciono também ao meu carrinho. Então, essa é o pedido. Depois que você fez toda a configuração, você pode vir aqui em Secure Checkout, que ele vai calcular o frete para você, vai calcular quanto vai custar para chegar até você, e aí ele vai enviar para você essas plaquinhas, tá bom? Esse aqui é o processo, depois é como se fosse fazer uma compra normal de qualquer outro produto na internet. Beleza, pessoal? Essa era a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aprofundei em alguns detalhes, alguns outros podem ter ficado um pouco por cima. Se caso tenha alguma dúvida ainda, tem algum outro ponto, coloque aqui embaixo nos comentários, a gente pode fazer uma live ou um outro vídeo dedicado a respeito de PCB. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.